turma! Hoje eu resolvi trazer mais umas dicas aí para os nossos vídeos. Falamos sempre, a gente faz muito essa questão do exercício físico, né? A gente vai continuar fazendo, mas me passou na cabeça que a gente tem um dia de 24 horas, né? E eu percebo que muitas pessoas, elas podem até fazer exercício físico, elas podem caminhar, fazer musculação, só que tem alguns vícios posturais no nosso dia a dia que acabam comprometendo a nossa saúde corporal. Então dentro da minha experiência, principalmente como trabalhadora, eu chamo isso de ergonomia postural, que é muito importante. Ou seja, durante as 24 horas do nosso dia, como é que a gente economiza energia, né? E não força tanto a nossa coluna, a gente não força principalmente, né, gente, região da cervical e lombar, que todo mundo reclama. Então a gente vai fazer uma série de vídeos agora, nós vamos começar a brincar disso aí. Tomara que vocês gostem. Hoje o assunto é postura sentada, tá? Como é que é essa questão de proteger o nosso corpo quando a gente está muito tempo sentado na frente de alguma coisa? Pode ser um computador, como eu vou mostrar agora, para quem gosta de trabalhar bastante no computador. Eu vou falar um pouquinho do notebook, tá? Eu tenho algumas ressalvas, assim, tem que ter alguns cuidados. Pode ser de outra forma, não usando computador, pode usar outra coisa, a máquina de costura, ou quem gosta de pintar, ou fazer alguma atividade manual. Inclusive escrever, né? Então vamos lá, vamos começar pensando o seguinte: a nossa postura sentada, o professor vai dar aula aqui para vocês. A nossa postura sentada, ela faz uma pressão nos nossos discos entre as vértebras da coluna 150 vezes maior que se eu tivesse na postura em pé e caminhando principalmente. Então olha só que loucura, né? Então quanto mais tempo parado, mais tempo sentado, mais pressão na nossa coluna a gente sofre. Então isso já é um ponto que não é bacana, né? Mas tudo bem, a gente tem que sentar. Ainda mais se a gente vai usar o computador, se a gente vai trabalhar manualmente, tem que sentar. Só que aí você começa a pensar algumas dicas bacanas, assim, o que você pode fazer para minimizar a pressão, principalmente na coluna vertebral. Tá? Eu vou falar também das pernas. Primeiro, gente, para quem for usar computador, presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui? O que acontece? Primeiro que antebraço, ele tem que sempre estar apoiado na mesa, tá legal? Vocês devem estar olhando um pouco o meu rosto, mas o importante é agora aqui, ó, essa parte superior. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que uma das coisas é ter apoio para o antebraço. E sabe por que a gente tem que ter apoio para o antebraço? Porque se a gente digita assim, ó, quem está segurando o meu antebraço e as minhas mãos é o ombro. Por isso que a gente acaba compensando e vai lá para a cervical. Então, quanto mais a gente relaxar os nossos braços na mesa, show de bola. Ok? Então, estão entendendo um pouquinho? Espero que sim. Aí, o que acontece? Eu vou trazer o teclado aqui, eu vou estar sempre trabalhando com o meu braço aqui. Ok? Tudo que tiver mais próximo de mim vai evitar de eu ficar fazendo movimentos repetitivos com a coluna. Tá, até aqui tudo bem. É assim que você vai trabalhar. Tá digitando apoiar, aproximar a cadeira. E aí vem uma outra coisa muito importante, gente, que as pessoas esquecem. Essa mania que a gente tem de sentar, olha aqui, ó, na ponta da cadeira. Entendeu? Não, na verdade, esse encosto ergonômico que as cadeiras têm, a maioria, né, é para a gente utilizar. Por quê? Agora eu vou dar a explicação matemática. Ó, assim, a minha pressão intradiscal é uma. Se eu trabalho assim, se eu digito assim, se eu uso, ó, vou mostrar para vocês aqui, olha que linda a minha máquina de costura. Por que eu tô pegando essa máquina de costura? Porque eu não costuro. Eu tenho essa máquina aqui, não sei por quê, porque eu achei que ela era baratinha. Olha que linda. Que vergonha. Mas digamos que você gosta de fazer costura,
o que que acontece? Você vai observar também a sua postura sentada, porque você trabalhar com ela aqui, você está aumentando a pressão intradiscal para 250%, só de ter saído do encosto da cadeira, ter sentado já, né? Lógico. Então, olha só que legal, gente. Vocês saberem que vocês utilizar o encosto da cadeira, mesmo que a cadeira não seja assim ergonômica, seja uma cadeira normal de casa, que não tenha não seja giratória, não importa, usa o encosto da cadeira, se aproxima, claro que aí você vai adaptar o que você está fazendo. Então, vou tirar minha máquina daqui, vocês já sabem que tem que usar encosto da cadeira, apoiar o antebraço se estiver digitando, se estiver escrevendo, tudo que você puder eliminar a tensão nos ombros, show de bola. Aí você está trabalhando, tá digitando, ou tá costurando, ou tá pintando, olha bem, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, olha, questão de 30 minutos no máximo, você vai compensar essa postura. O que é isso? Tá aqui, você vai levantar os braços e vai fazer, veja bem, você vai puxar a coluna para cima, você ainda não pode levantar da cadeira, tem muita coisa para fazer. Então, ó, puxou e vai para um lado e vai para o outro, porque você está proporcionando um estiramento, abrindo a coluna mais uma vez. Então, soltando as vértebras. Cada 30 minutos, pelo menos. Só isso aqui, eu faço com menos tempo até, tá? Gira o ombro para trás, faz esse movimento aqui, ó. E abre peitoral. Por que você vai abrir peitoral? Porque você está trabalhando assim. Você está pintando assim, você está costurando assim. Então você vai abrir peitoral. E quanto tempo você vai ficar? Uns 15 segundos, 20 segundos. Já tá bem legal, porque tá abrindo, tá? Aí você vai fazer tudo ao contrário, pode abrir os braços, entendeu? Tudo que for para trás, nesse momento é importante. Aí outro movimento, ó, relaxa a cervical. Isso, então você tá compensando aquilo que você tá fazendo lá a cada 30, 40 minutos. Volta pro seu trabalho, utiliza lá, procura. Aí, para nós não perder o foco da postura, ergonomia postural, eu já ia esquecendo, mas é muito importante abdômen. Lembra que eu sempre falo, né? O reto abdominal que vai lá do pubis, eu vou baixar, vocês não vão me enxergar, mas aqui, ó, isso aqui tudo, esse reto abdominal, quando ele tá forte, ele propõe que eu não fique trabalhando tanto assim. E eu consiga manter mais ereto a minha coluna. Entendeu? Então, uma das coisas que vocês vão estar sempre cuidando é a postura abdominal. Aí, uma coisa que eu gosto de mostrar que é muito legal, assim, ó. Brinquem. Você tá costurando, você tá digitando, olha, tenta sempre olhar para o seu abdômen. Se ele tiver caído, certamente você já vai estar assim. Agora, se você conseguiu perceber que tá botando uma força no abdômen, show de bola. Olha que legal, gente. Legal, né? Então, isso é importante, porque se eu tiver aqui, eu já tô com os ombros alinhados. E outra coisa que vocês têm que saber muito bem. Os pés têm que estar no chão. Eles vão ter que estar pendurados, gente. Pois é, Cláudia, mas eu sou pequenininha. Pega uma caixa, bota um banquinho, bota qualquer coisa lá nos pés, mas deixa seus pés bem apoiados. Se você tem uma altura boa, né, e consegue encostar o pé no chão, como eu, sou alta, sem problema nenhum, não precisa nem colocar apoio. Tem gente que acha que tem que ter apoio para pés sempre. Não, apoio para pés é quando a pessoa não consegue manter o ângulo de 90 graus, e aí eu vou tentar mostrar para vocês agora o que é isso, ângulo de 90 graus. Olha bem, isso aqui, ó.
Eu não posso estar com ele pendurado e também não posso estar com ele assim. Eu tenho que estar apoiadinho, mais ou menos um ângulo de 90 graus, um pouquinho mais, sem problema nenhum. E aí, gente, nós vamos agora pensar na saúde das nossas pernas. Observem vocês que sentados em qualquer posição, desculpe, em qualquer momento que a gente ficar muito tempo sentado, nós temos aqui, ó, algumas veias importantes e tem a veia poplítea, que ela vai ser exprimida. E o que impede lá para baixo? A nossa circulação. Então, quando a gente fica muito tempo sentado, assim, por isso que no avião você fala muito, né, gente, de caminhar em voos longos, que você levante, você caminhe, que você movimente os pés. Se não pode levantar, fazer os movimentos que depois a gente pode falar, quando estiver falando do sofá. Mas agora que vocês estão em casa, nada impede de você levantar. Então, assim, uma das coisas que eu vou dizer sempre para vocês é: a cada 50 minutos, uma hora, levanta. Se você tem que trabalhar muito, se você é importante para você trabalhar muito, que você tem muita coisa para fazer, que não dá para parar, entendeu? Agora, se a sua vida tá mais tranquila, né, não tem por que você não levantar toda hora. Porque se você levanta, faz movimentos, ó, vocês não vão me olhar, mas eu tô trazendo a perna para cima, entendeu? Tô subindo ponta do pé, calcanhar vai para cima e para baixo. Eu tô incentivando a minha circulação sanguínea. Olha que legal, o retorno venoso, na verdade, né? Isso aí é o mais importante. Por isso que as nossas pernas incham em voos, por exemplo. Feito isso, vocês conseguem compreender que não só exercício é importante, a gente tem responsabilidade em fazer economia de energia com as nossas posturas. E isso é uma coisa importante, porque a gente vai sobrecarregando uma parte do nosso corpo que está envelhecendo junto com a gente, como todas as outras partes, mas que é a que sustenta, que é a coluna vertebral. Então ela sustenta, o esqueleto sustenta a gente em pé, na posição bípede, e só que ela precisa da musculatura. Então se a gente fizer, utilizar abdômen, contrair sempre que puder na postura sentada, utilizar encosto da cadeira para relaxar um pouquinho mais a coluna e não dar tanta força nela, apoiar aqui, né? Apoiar braços na mesa, quando for digitar, quando for trabalhar manualmente. Caramba, a gente está economizando uma tensão fabulosa. Então a ideia agora é essa. Então hoje o vídeo foi sobre posturas no trabalho, mas não necessariamente no trabalho, no teu trabalho. O trabalho que tu criou para ti, que pode ser um trabalho artesanal, o trabalho da sua empresa, qualquer tipo de atividade que vai fazer você ficar sentada por um tempo com a atenção voltada para baixo. E para encerrar, eu queria só dizer mais uma coisa. Quando a gente trabalha com a cabeça muito para baixo, quem é que segura a nossa cabeça? O pescoço, o trapézio. Agora, olha só, quanta musculatura pequenininha que tem aqui nessa região tão inervada. Então, é muito importante que vocês procurem. Se é o computador, todo mundo sabe, né? Que dê pra gente olhar com a postura, a gente tem uma visão de 30 graus para cima, para baixo. Então, se você tá na linha da parte de cima do computador, você já consegue enxergar. Se você tá trabalhando no que você tem que ficar com a cabeça voltada para baixo, gente do céu, você tem que compensar. Você tem que parar várias vezes, não fica muito tempo nessa postura. O pescoço não aguenta e aí você vem a resposta depois, tá bom? Adorei, tô adorando essa nova série, tomara que dê certo. Semana que vem a gente vai fazer uma outra bate-papo sobre ergonomia postural. E uma delas é a gente sentado na TV, no sofá, né, vendo TV. O que a gente pode fazer, tá bom? Beijo!